Olá a todos, está no ar mais um AbelhaCast e hoje eu tenho um novo convidado, porque a gente só vive de convidado aqui, só nas collabs. E hoje eu tenho aqui o vocalista do Gino e Geno, é isso? Pois é, cara, eu sou o Gino e, assim, o Geno não pôde vir hoje porque ele tinha problemas pessoais, mas aí estamos aí pra me apresentar a dupla. E a proposta, eu já tô muito acostumado já com essa piada, então tudo bem. Tô acostumado que tudo bem. Eu só fiz porque eu vi você fazendo outro dia lá na sala, né? Você chegou se apresentando como o Gino, tipo o Gino e Geno, só que só o Gino. É verdade, no dia que eu apresentei lá na sala. Eu ouvi no dia que você foi assistir a gente, não é? É verdade, isso é aberto, pode ser que é verdade. Aquele público tão grande que tinham 3 pessoas e o Gino, do Gino e Geno, era uma delas. Sim, o Geno nunca vai, cara, porque o Geno gosta de soldagem, sabe? Então... Mas o quê? Soldagem, assim. É brincadeira, tudo bem. Só tô sendo aleatório mesmo. Inclusive, eu vou parar de usar o Geno aqui no processo. Ainda existe, será, essa dupla? Existe, inclusive até eu vi uma notícia da dupla Gino e Geno, mudou e aí tem um novo Geno. E aí eu fui zoeiro e aí eu botei ali num grupo do teatro. Eu botei, olha, Gino anuncia um novo parceiro, um novo Geno. Eu falei, gente, tô anunciando um novo parceiro. Aí o Eduardo, né, que é uma figura muito legal, deu episódio falando, novo parceiro. Acho que entendi, mas tá bom. É tipo, tem uma dupla que também é, tem várias, né, mas eu sei, teve show agora, acho que é Taeme e Thiago, que é sempre a mesma Taeme, mas o Thiago muda quase todo ano. Pois é, vira Thiago com TH, Thiago com CH. E chega o João e o Pedro e vira Thiago porque é a marca, né, é o marketing. Mas então, sobre o que é o podcast hoje? Agora deixa eu descobrir que eu fiquei curiosa. Olha só, vamos ler só o que importa. Taeme e Thiago é uma dupla sertaneja brasileira formada por Taeme, Fernanda Mariotto. Chama Taeme mesmo, que da hora. E Guilherme Steffer Bertoldo. Podia ser Taeme e Guilherme, mas não, vamos ser Taeme e Thiago. É que muda todo ano. Talvez o primeiro fosse Thiago. Aqui, agora tá aparecendo membros, Taeme, Thiago Bertoldo. Tá explicado. Mas ali em cima tá Guilherme Bertoldo. Voltando no Gino e Geno, eles não se chamam Gino e Geno. Eles não vão ter nada a ver com Gino e Geno. A diferença é que eu sou Gino de fato, né? Tem RG e tudo. Depois pra o RG provar, porque o pessoal, não, você não se chama Gino. E sua mãe era fã deles? Não. Na verdade não tem nada a ver com a dupla Gino e Geno. É por causa de um bisavô que chamava Gino Fiolo e que foi muito importante pra minha mãe e tudo mais. E aí, quando ele faleceu anos antes de eu nascer, eu nasci depois, obviamente. E aí, anos depois. Ela explica aqui. Aí, anos depois eu nasci, aí pra me homenagear, botou o Gino. E seu bisavô era de qual nacionalidade dele? Coreano, assim, mentira, italiano. Imagina. Coreano, como Coreano, Gino, mentira. Se eu não me engano, os pais do meu bisavô, eles são italianos mesmo, e o meu bisavô ele é brasileiro. Bacana. Bacana. Agora que eu sei que seu bisavô é italiano e não coreano, então quer dizer que na tua casa vocês assistem o Poderoso Chefão e tem muita macarronada? Tem macarronada, o Poderoso Chefão só eu que assisto. Eu só assisti o macarronada, só tem medo. O Poderoso Chefão é muito violento. Não é de boa. Meu cachorrinho tem um aninho, ele assiste. Sério, cara? Meu, que da hora. Ele tipo fica... faz os trejeitos do Dom Vito Corleone. Sim, você já assistiu Zootopia? Já assisti. Lembra da cena que tem o Poderoso Chefão? Putz, é verdade, cara. Lembrei. Você já assistiu esses dias? Não, Zootopia. A cena da preguiça é maravilhosa. Depois me pega no racha de carro. Eu abri aqui na Wikipedia a página do Gino e Geno pra ver o nome deles. E aparece ali, membros, Geno, Gino. Sério? Não tem o nome deles ali. Aqui, ó, Sebastião Ribeiro de Almeida e Mauro Pereira. Mas Geraldo e Mauro é o nome dos caras. Né? Até porque Sebastião e Mauro, acho que não faria sucesso. Não, tem que ser Gino e Geno. Que nem aquela dupla aqui, Kiko e Coco. Se fosse José Maurício, não dá pra fazer sucesso. Tem que ser Kiko e Coco. Chitãozinho e Chororó, é a mesma coisa. Essa eu não conhecia, Kiko e Coco. Bom, agora que a gente falou um pouco das duplas aí do mundo, e o episódio de hoje não tem nada a ver com nada disso, então eu queria, em primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa educada, né?
eu puxei a cadeira pra você sentar, eu trouxe água. Eu estou sendo uma ótima anfitriã, vai dizer. Então agora eu queria que você se apresentasse pra quem não te conhece. Saber quem é você, quem és tu na padaria, na fila do pão, na verdureira, sei lá onde você... Cara, meu nome é Gino Ricardo, tenho 22 anos. Por mais que eu pareça ter 25, 30 ou menos. O pessoal sempre erra a minha idade, mas eu tenho 22 mesmo. Eu faço teatro na Casa da Cultura desde 2015, ensino a turma dos jovens e aí dos adultos, e hoje integro o experimental de teatro, NET, onde eu cheguei a fazer montagem junto comigo. Teve um outro grupo também que uma certa pessoa que está apresentando esse podcast também apresentou, sabe? Nem sei quem é. Pois é, né? E aí a gente estava... Além disso, tenho experiência também... uma pequena experiência nos curtas agora, que é mais recente e tudo mais. E estamos aí para participar do podcast, primeira vez. Pô, estou ansioso. Não sei o que vai acontecer. Apareceu um vídeo assim dos meus pais. Eu tenho orgulho de você. Foi, cara, que louco. Não sei o que vai acontecer. Então, na verdade, isso aqui é um arquivo. Meu Deus! Não, para. Esconde o discurso do bolso, não precisa agradecer nada aqui. Horário. De honra ao mérito. De honra ao mérito, pô, isso é horário. Então, Gino, eu preciso saber, antes de continuar esse episódio, porque eu preciso, assim, eu tinha que gravar com um artista, entendeu? Com uma pessoa que, olha, ele acorda e dorme pensando em arte. O suor dele tem cheiro de arte. Você é essa pessoa? Eu posso continuar com você ou eu te mando pra rua agora? Então, viver de arte, viver mesmo, eu não vou bem. Mas faço como hobby, pretendo que se torne, estamos nessa. Busca desse caminho aí. Difícil, mas não impossível. Aí, eu trabalho na indústria, acordo 3h30 da manhã, todo dia. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Indústria, arte, isso. Não, porque tem grupos de teatro em indústrias aqui, mas onde eu trabalho não tem. Então tá. Então agora que a gente tá contextualizado, o pessoal já imaginou como é tu, mais ou menos. Muito aleatório. Agora a gente vai de fato entrar nesse tema, que eu queria tanto falar com artistas, mas infelizmente nosso elenco, Julie, Felipe e Pamela, não puderam estar aqui hoje. Pamela está viajando, está lá no céu do Rio de Janeiro, na sua terra, não sei se é terra natal, mas é a sua terra. E o resto está estudando, que são pessoas muito estudiosas, né? Só tem amigos intelectuais, meu Deus do céu. E a gente aqui papeando numa quarta-feira, véspera de Natal. Falta um mês ainda, mas é véspera, tá tudo certo. Hoje é dia 4, Natal é dia 25, costuma ser, se não mudar esse ano. Pode ser que mude. Você não tem mais horário de verão, né, cara? Pode ser que mude o dia do Natal, não sei. Não sei nem mais se as pessoas fazem aniversário. Esse dia do Natal pode mudar pra ser o dia do Belém, né? Não entendi, mas tudo bem. Eu sou o cara sério. Tudo bem. Então tá. Você que já fez aí de um tudo, você já fez peças de vários gêneros? Me diz um pouco do que você fez já dentro da vida artística como ator. Então, eu já fiz... A maioria das peças que eu já fiz foi muito trágicas, muito dramáticas, assim. Fiz uma comédia só, não sei se vou fazer de novo no que vem, pode ser. Gostaria muito, vai ser legal. Mas fiz, a maioria foi tudo dramático, assim. Acho que o autor mais conhecido que eu já fiz foi o Bertolt Brecht, que foi a minha primeira montagem, inclusive, que foi a exceção à regra. Que foi, a gente adaptou ali ao máximo, foi quando eu tava na turma dos adolescentes, a gente teve que adaptar porque, por exemplo, a peça musical, e ninguém ali cantava. Então, tudo que era música virou fala. E o personagem principal, que era o comerciante, foi dividido entre 3 atores, sendo que era só um. E aí, não fui eu, no caso. O meu foi o guia, que era um coadjuvante, assim. Apareceu em metade das cenas da peça. Foi isso. A segunda peça foi uma comédia, que era Nem Todo Ladrão Vem Pra Roubar, do Dario Fo, que chegou a ganhar Nobel de Literatura e tudo mais. Que é um italiano, que inclusive morreu no ano que a gente montou. Então, teve a responsabilidade, né? A primeira vez que a peça era mostrada, era apresentada, gente. E fazer em homenagem ao cara que tinha falecido recentemente, então teve essa responsabilidade. E foi nessa do Dario Fo que a gente atuou em vários espaços da cidade. Na verdade, o primeiro espaço da cidade que eu atuei foi o Caseririo, pela Estação Errada. Aí os outros atuei no Sou Aventureiro, que é um espaço que a gente é muito fã, né? É o espaço que mais lota, assim, é na cidade. Gente, é impressionante como lota aquele espaço. Cara do céu. É céu, né? Vai muitos anjos aí, não, mentira. E Galpão da Jote, atuei também, pelo Peça do Ladrão, e no Sesc também. Então, teve esse. Em 2017 montei o Peça Círculos, a montagem Círculos, que era sobre textos do Matei Wisnik, que inclusive esses mesmos textos
que o Matei Wisnik é romeno, a propósito. E é um poeta conhecido, e ele começou a se aventurar na dramaturgia. Esses mesmos textos do Matei a gente acabou usando para esse ano para apresentar uma peça solos sozinhos. Os mesmos textos. Só que tinha alguma diferença porque o elenco mudou muito e tudo mais. Também textos bem trágicos, assim, mais dramáticos. Bem interessantes os textos, falam muito sobre solidão, né? Você que viu e tal. Sobre isso, deixa eu abrir um parênteses, que foi a opinião da Pamela. Eu nem tive esse sacado, mas ela teve sobre essa peça de vocês. Ela achou que tinha uma sequência racional da fala de cada um. Sim, de fato. Tinha umas referências, né, de cada texto. A gente se baseou muito no livro do Matei Wisnik, que tem, além desses textos, outros vários textos, além de sketches e tudo mais que tem no livro. E realmente eles têm muitas referências. O meu, por exemplo, tem uma hora que ele fala que o Bartolomeu foi comido por animais bizarros, e tem uma sketch de um cara chamado Bartolomeu que é devorado por um animal bizarro. Que, inclusive, em 2017 eu apresentei esse texto junto com a Elaine França. Um abraço, Elaine, tamo junto. Sobre os textos, então, eles têm muitas referências realmente um com o outro. Aí teve a montagem de 2018, lembrei, que foi a peça Piscina, assim, a água do Mark Hager. Você fez, o Mário Volta me comenta que foi um dos trabalhos mais difíceis que ele teve como diretor da vida inteira. De fato. Aquele trabalho foi difícil porque o texto, ele é contemporâneo, ele é não realista. Não realista o que é? Ele não é dividido em personagens, como foi no caso nosso. É só fala. A gente teve que dividir, era eu mais 3, era um ator e 2 atrizes. Estávamos em 4 no elenco e tinha que dividir as falas entre nós 4 ali, e era um texto de 20 páginas. Aí o problema não era muito o texto, ele não era muito, como é que eu posso dizer, dividir as falas e tudo mais, decorar. É que o texto ele era muito difícil. Teve problemas também com a decora do texto ali, com os integrantes e tudo mais, mas isso, no fim das contas, a gente apresentou ali na raça mesmo e deu certo. De uma certa forma deu certo. Legal, então em resumo, você fez de 30 minutos aqui, você fez de tudo, você tem só 22 anos, você já fez coisa pra caramba, e sabe de atores e de autores romenos e não sei o que. Parabéns, estou muito feliz de estar ao seu lado. E agora, eu vou te fazer perguntas específicas sobre toda essa experiência que você teve, e outras que você talvez não citou, mas também teve. Então, primeira coisa... Eu esqueci de resolver esse TV, cara. Esqueci. O porão que eu apresentei, que eu fui emprestado pra turma dos adolescentes, acabei fazendo por conta, eu caí fora e aí eu começo. Eu posso aproveitar até esse gancho dessa experiência aí desse espetáculo específico pra perguntar, você que contracenou e fez muitos ensaios e peças com atores da sua idade, mais velhos, e com adolescentes, me diz aí o que tem de mais legal e de mais bizarro na sala de ensaio de ambos. E qual que é a diferença de contracenar com pessoas mais adultas e pessoas mais jovens? Eu ia dizer maduras, mas acho que é uma palavra que não tá ligada à idade. Então, diz aí. Boa pergunta. Eu acho... A turma dos adolescentes é o mais da hora, mais bizarro, assim. Eles são muito agitados. Os adultos são mais deles, né, mais calmos, tudo. Eu sentia muito isso quando eu era dos adolescentes e nesse ano, né, depois de ter passado a experiência na turma dos adultos, eu acabei revisitando, né, esse lado dos adolescentes, a turma de adolescentes. Então era muito bizarro, os caras cantavam no meio do ensaio, eu ficava tipo assim, gente, eu tava buscando Frozen, assim, do nada, assim, eu ficava, caralho, assim, mano. Não é nada contra Frozen, assim, foi legal, tudo. Eu cantava muito Frozen, tipo, muito mesmo, tipo, cara, não acreditava, os caras viram o filme várias vezes, assim, decoravam tudo, mas enfim. Tinha muito isso, né, de eles serem muito agitados, assim, tem uma disposição, tudo. A turma dos adultos também, muito agitados. Não são tão agitados, na verdade. Eles são a disposição maior dos adultos, por fato de ser mais responsáveis e tudo mais. Né? Querendo ou não, os adultos são um pouco mais responsáveis que os adolescentes. Os adolescentes se sentirem, né? Pô, depende dos adultos. Depende, mas a maioria, pelo menos mais que alguns adolescentes. Tanto que na turma de adolescentes que eu participei, a primeira, que foi do Exceção à Regra, a gente começamos com o quê? Com 15, terminamos com 6. Saiu gente pra caramba. Inclusive uma guria, tipo, a gente ia estrear na sexta, na segunda,
da semana ali que tinha apresentar. Ela falou, então, gente, eu tô indo embora, não vou apresentar. Tipo, do nada. Ela falou, não vou mais apresentar. E aí o Amarildo, que era o diretor dessa peça, ele acabou chamando uma outra atriz de uma outra turma pra vir ajudar a gente. Mas aconteceu. E a guria caiu fora, tipo, na semana da estreia. E nos adolescentes acaba saindo muito, porque na turma que eu participo, que é o IPT2, que eu participei e acabei sendo emprestado nesse ano, o IPT2 é o quê? É dos 15 até os 18 anos incompletos. Então pega muitos jovens de ensino médio, terceirão, tudo mais, e eles acabam saindo por causa que às vezes fica muito sobrecarregado para eles. Então acontece isso. Em relação aos adultos, normalmente quem sai é porque não tem muito saco ali. Então, o cara não curtir, ele vai embora, sabe? Às vezes acontece tudo. Eu tive a sorte de não ter tantas saídas dos adultos. Teve uma ou outra, tipo 2, 3. Eu não sei se vocês tiveram saída esse ano. Sim, uns 30% da turma. Quantos, mais ou menos? Eu chutei, saiu uns... Tá, a gente encerrou o ano com 8, mais ou menos. Deve ter saído uns 2 ou 3 durante o ano. Mais ou menos o que sai durante o ano. E aí, normalmente, até junho ali é o que fica mesmo, além que foi até o fim do ano. Então, acontece isso. Eu acho que o mais bizarro, eu senti muito dos adultos, a seriedade deles foi quando eu mudei, né? Porque em 2016 eu tava nos adolescentes, mudei pra os adultos que eu já tinha idade pra ir. E acabei mudando porque eu acho que tinha arrumado emprego e tudo. E aí eu fui pra tomar os adultos e o mais bizarro foi eles. Eram muito, tipo, nativos, assim. Eu tava acostumado a ser o mais velho do elenco, porque eu sempre fui o mais velho dos adolescentes. Eu virou mais novo, tipo, muito. Aí tinha que ser mais sério, senão os caras pensam, meu Deus, olha esse maluco aí, moleque maluco aí. Não que eles já não achem isso, eles devem achar maluco. Mas agora, mas é um maluco que eles, maluco legal, sabe? Mas, então seria isso, a seriedade deles, compromisso, responsabilidade é bem diferente, tanto dos adolescentes como dos adultos. Eu me estendi bastante nessa resposta, né? Tipo, 15 minutos respondendo. Eu acho que sim, mas depois a gente vê o que dá pra aproveitar. A gente vê. Falamos um pouco de ensaios, agora eu queria saber sobre os bastidores, as preparações ali, o backstage, o camarim também. O que acontece, assim, o que você já viu de mais legal e de mais bizarro do pessoal fazendo fora de cena? Mas o legal é a zoeira. No meu grupo, inclusive o núcleo, cara, a gente fez os textos ali solos, mas assim, acho que você deve ter visto, possivelmente lá na Casa da Cultura, né? Tipo, eu tirando sarro ali antes de apresentar, depois de apresentar. A gente brinca bastante ali dos bastidores, o que é muito legal porque mostra que, querendo ou não, o grupo ali a gente dá muito bem porque uns ali já se conhecem há alguns anos. Então, por isso que a gente acaba se dando bem. E isso é a zoeira, tudo. A intimidade ali com o grupo, querendo ou não. De bizarro, cara. Sei lá, alguém comendo meleca, uma galera se pegando, não sei, os jovens aí na flor da pele. Não, se pegar, nunca vi. Dos elencos, nunca vi ninguém se pegar. Isso que eu fiz. Não, Bito. Não, mas isso foi por fora, isso não é um caso. Não vou entregar. Acho que não tem nada bizarro que eu tenha visto. Tipo, nossa, que coisa estranha, sabe? Já em locais que eu já apresentei, já vi coisas bizarras. Isso eu já vi. Inclusive, nesse ano teve algumas coisas bizarras. Eu tô sabendo. Eu até gostaria que você contasse para as pessoas saberem. Então, a gente apresentou os solos em 3 locais esse ano, Só Aventureiro, a Casa da Cultura, onde a escola onde a gente sai e tudo mais, e no Juarez Machado. O Só Aventureiro e a gente chegou a ajudar no Centro Eventos, uma mostra cultural, inclusive foi nessa semana. A gente tá na quarta e foi no domingo que teve essa mostra cultural. E foi engraçado porque a gente estava comentando até mesmo ontem na confraternização do grupo, a gente conseguiu ter o pior e o melhor elenco. O pior e o melhor público das nossas apresentações. Porque no Só Aventureiro a gente conseguiu a incrível marca de ninguém assistir a gente, 0 pessoas. Mas é que o Só Aventureiro é um espaço... É muito irônico, porque é o maior bairro da cidade e não vai ninguém pra assistir. É muito bizarro. E não foi ninguém ali, só foi uma senhora ali que, enfim, não vou entrar em detalhes do que ela fez ali, mas foi engraçado. Ela foi ali só pra sentar. E o bizarro é que ela entrou do nada, tipo, a gente falou, boa noite, senhora. Ela ignorou. Boa noite, senhora. Tipo, Judite? Aí ela falou, eu vim aqui pra sentar. Eu falei, tá, pode sentar aí, senhora. Aí ela foi embora antes da gente apresentar. A gente vai apresentar uma peça aqui, ela, bom, tudo mais. Sentou no meio fio, sua desgraçada.
Cara, o mais engraçado é porque a porta de emergência ali ela ficava emperrada, não dava pra abrir por dentro. Aí ela foi tentar sair e ela ficou presa. Eu fiquei assim, agora vai ter que ver essa porra. Foda-se. Vai ter que ver essa peça mesmo, não quero nem saber, cara. Mas aí eu fui na frente dela, tudo bem, fui embora. Triste, aí eu abri pra ela e tudo mais. Aí, quando a gente viu ali, era 8h30, não tinha ninguém, 8h35, não tinha ninguém, 8h40, então a Maria, vamos ensaiar, gente, tá? Aproveitar que a gente tá aqui, vamos ensaiar. E sabe, ensaiando ali numa boa, do nada, abre a porta um policial, cara. Do nada, o policial armado, tudo, ele apareceu uma lanterninha falando, o que vocês estão fazendo aí? Boa noite, eu tenho um grupo de teatro, tá? A gente não é criminoso, não. Não, eu falei, tinha um grupo de teatro, vai que o cara assim, tirando a gente. Aí eu falei, não, grupo de teatro. Mas aí você não ficou com medo de dizer que era do teatro. Como é que você não ficou com medo? Podia ser pior, podia falar, sou de uma facção criminosa, mas não. Sem tu falar nada de já dar um tiro. Quê? Polêmico. Que dizer isso não, policial, tá? Não vem aqui em casa. Eu até gosto. Nunca fiz nada. Não tá? Ai, mas aí a gente falou que era um grupo de teatro, apresentou uma peça ali. Ah, legal, e aí fechou a porta da nossa cara. Aí eu pensei, se quiser, tá apresentando, se quiser ficar, ele fecha a porta da nossa cara. Mas acontece, tem essas coisas. Tudo mais. Aí na Casa da Cultura não aconteceu nada de bizarro. No Juarez, a gente foi atacado por enxame de cupins. Enxame de cupim, tipo cupim voa, assim. Um monte de cupim, cara, atacando a gente. E o mais bizarro é que só foi com a gente. Teve uma apresentação antes, não teve tanto cupim. A gente, na verdade, eu vi assim, ali, eu fiquei, nossa, tem umas coisas voando ali, né? Mas não é nada demais, né? Aí, cara, quando a gente foi apresentar, não sei o que aconteceu, se os cupins odiaram a peça e começaram a nos atacar com tudo, cara. A gente ficava assim, começou a entrar na orelha, dentro da roupa. Nossa, foi horrível, cara. E aí a gente tentou, mas foi complicado. Os cupins tentaram atrapalhar a gente ali na apresentação. Vamos tentar ver patrocínio com a Baigon, com a SBT na próxima vez que for apresentar no Juarez. Vai ser bom. Meu Deus, mas eu nem imaginava que tinha cupim ali, não vi nada. A gente se apresentou, foi de boa. E eu também tenho uma história engraçada do meu grupo quando a gente apresentou no céu. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente teve um público. Tiros, armas. Eu não vi nada, mas disse que o rei ali do crime estava lá. E daí o meu personagem, pro pessoal que não tem ideia, né, do que eu fiz nessa peça, eu não fui uma princesinha bonitinha, como, sei lá, né? Alguém pode pensar que eu sou, de repente? Não, eu fui um personagem que ele é altamente... Como é que eu vou dizer? Otário, xinga o público de babaca. Ele, sabe, ele gera uma pressão, um medo, o pessoal sai... Bom, é um cara que realmente incomoda. E daí, no momento, eu peguei esse rei do crime pra ser o meu alvo. Eu chamei ele de babaca, ele deu risada, ele tava com a namorada dele, com a primeira dama do crime. Você chamou o cara de babaca, mano. Chamei. Loucura, cara do céu. Acontece. Eu achei que a gente ia ter até mais público, porque no início, quando chegamos ali no estabelecimento do céu, que no caso é bem longe, é bem difícil chegar no céu. Realmente. Tinha uma galera, assim, acho que eram amigos desse rei do crime, e aí eles meio que deram em cima das meninas, eu e as meninas que estavam chegando, né? Eu de sainha, toda maquiada, toda maléfica, né, do personagem. E as gurias também, né, de roupa curta e tal. E daí eles ficaram rodando a gente, assim, de bicicleta. E falando, vem aqui, não sei o quê. Foi meio, assim, estranho. Mas mesmo assim convidamos eles pra assistir a nossa peça. A gente achou que eles iam, né? Porque eles estavam parecendo bem interessados na gente, assim mesmo. Mas eles não foram. Acho que, teatro, tem que estudar. Sei lá, inventou uma desculpa qualquer, assim. Estudar como é que a cannabis pode afetar uma pessoa depois das 11 da noite. Ciência, né? Science! Falando em cannabis, vou te convidar outro dia pra gente fazer um episódio aqui, de repente, só sobre coca, ou de repente sobre, corro o risco de errar o país, Bolívia, o país de origem da Pamela. Porque ela deu uma aula pra gente na nossa confraternização sobre a coca, folha da coca, tudo que se faz. É tipo hortelã pro pessoal da Bolívia. Isso, tá falando dos coqueteleiros. Mas acho que na Bolívia é da Pamela. Enfim, ela tem muito conteúdo sobre isso bacana. Te convidar qualquer dia. Você contribui com a sua cannabis, ela contribui com a... Eu nem uso drogas, cara, mas eu sou bem careta. Quem diz careta, também deve ser muito careta, porque essa palavra
Careta, né? É muito careta. É tipo dizer que você é descolado. Aí é pior ainda, é um careta que se finge de descolado. Pô, isso é foda. Eu sou descolado, cara. Sei lá, eu tomo cerveja com descanso de copo. Pô, sou descolado. É bolacha que chama. Ah, Descanso de copo é uma coisa muito... vai careta ainda. Pô. É tipo chamar a trama, tem gente que chama de trama, o jogo americano que vai embaixo do seu prato. Tem uns alemão aí, italiano, que chamam de trama. Nossa casa não chama de trama, não? O jogo americano a gente não tem, que a gente gosta, tipo, sabe, comunismo. Capitalismo não, pô, americanos, né? E comunista não usa uma palha ali embaixo do prato? Mas aí eles chamam, não chamam de jogo americano, vamos falar, é um jogo... É um jogo. Nossa, aí, um negócio. Nossa, é isso. Só bodegas. Não diria um professor do Senai. É só bodega. O próximo tema é uma coisa que você já começou a falar, mas caso tenha alguma outra ocasião que isso ocorreu, você pode citar aqui, pontuar. Acho muito chique quem diz isso. Vamos pontuar primeiro. Enfim, pontuar devia ser ponto, né? Mas na verdade as pessoas numeram quando elas dizem que vão pontuar. Vamos pontuar primeiro. Perrengues. Você falou já teve um caso de uma atriz que saiu na semana de estreia. Outro perrengue que aconteceu, além de ser atacado por cupins no meio da peça, também é um grande perrengue. Teve mais algum outro que você se lembra? Tanto em peça, quanto em apresentações gerais, quanto em curta-metragem, que você já participou também. Ah, perrengue nos curtas teve. No curta chegou a ter. Eu lembro que no último que eu gravei o FVG, cara, acho que a gente... No primeiro dia de gravação foi um perrengue, cara. Eles quase até regravaram o dia inteiro, se eu não me engano. Eles quase regravaram o dia inteiro, mas não... Acho que só regravaram... Deve ter regravado uma cena ou outra, ou aproveitaram bem aquele dia, mas eu lembro que eles estavam no perrengue, mas aí depois eles fizeram a gravação, saiu tudo bem e tudo mais, mas teve alguns perrengues, sim. Perrengue agora no teatro, além dos que eu tinha mencionado. Espera, o que é FVG? O FVG é Universidade Federal de Videogames. Tá, aquilo lá que eu vi. E o que tem, por exemplo? O pessoal ali atrasou da produção, tudo, e aí tentaram gravar, e aí as cenas não estavam correndo. Me lembrei de outro, desse mesmo curta, no último dia que eu gravei, que se eu não me engano, deve ter sido o penúltimo diário deles, que eles gravaram outro dia, mas eu não tava. A cena que eu falo com a Zelda, né, convenço ela pra salvar o Juan. Se você não viu o curta, veja, que aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. A gente tava gravando ali, fazendo as falas, tudo, e os caras começaram a testar as armas de paintball durante a fala. Tipo, Ali, a Aline, que fez a Zelda, ela até começou a interpretar. Gente, não dá pra gravar eu falando aqui. Eu disse, não, continua. E realmente não aparece tanto os tiros na cena, mas na hora atrapalhava um pouco, né? Desconcentrava um pouco. Você tava falando a fala e de repente pô, cara, era foda. Mas acontecia algo do tipo. Aí não tô mais lembrando de outro perrengue, não. Por enquanto, não. Pode ser que eu lembre durante o podcast, mas agora mesmo tô... acho que volta para aqueles bastidores bizarros. Em 2017 tinha uma atriz específica que eu não vou mencionar o nome, mas quem foi da turma 2017 vai saber quem é. A Marildo, Carlos, ali, que é os remanescentes daquela turma e tal, não saber. Que foi uma atriz que, tipo assim, ela meio que odiava todo mundo ali do grupo. Sempre odiando todo mundo do grupo. Ela meio se achava fodona e tal. Tanto que teve uma época assim, ela não tava indo pros ensaios. A gente falou, mas gente, o que aconteceu? Mas não tava indo pro ensaio, achou que ela podia passar e tudo. Aí tava tendo a apresentação na Jote, acho que foi o Amarildo ou o Edson, que era integrante daquela turma. Encontraram com ela e falaram, o que você tá faltando? Falou, eu sei todas as minhas falas, por que eu vou pro ensaio? Aconteceu isso. E aí a gente soube, ficou puto, querendo ou não, pô. Aí eu sei que no fim das contas ela se isolou pra caramba da turma, depois nunca mais a gente se falou. É bizarro, cara. Isso foi o mais bizarro, assim, de turma que eu já vi. Teve também na turma de adolescentes um cara que eu quis dar porrada, mas isso não é porque ele ficava tirando sarro de todo mundo, aí eu comecei a ficar puto e tal, e aí ele acabou saindo antes. Mas... Ele queria dar porrada ou você queria dar porrada? Eu queria dar porrada nele, porque tinha uma cena na peça que eu ia fazer que eu tinha que dar uma chicotada no personagem dele.
eu acho que uma hora eu acertei o chicote, mas foi forte no cara. Ele era mó freso. Pô, eu acertei o cara. Ô, não, se tu não acertar, eu te dou um socão. O cara é chato pra caramba. Só que aí, quando eu pensei, não, eu vou acertar uma hora, eu vou acertar uma hora, eu vou acertar nele, ele caiu fora. Pois é, meus colegas que não me ouçam, mas eu adoro bater. Eu já dei altos tapas nos guris lá. Meu Deus, coitados, eles sofrem. Sim, tem os exercícios, né, que, principalmente no começo, né, primeiro ano, o marido coloca a gente, né, se olhem, interagem, não sei o que lá, façam o que der vontade, seus instintos. Eu geralmente ou acabo abraçando, tudo bem, troco olhar, ou eu dou na cara. Cara dos caras, meu, que bizarro, cara. Acontece. Meu Deus. É que as pessoas certo ainda, sabe? Meu Deus, que loucura. Tá, né, cara? Dá um tapa na cara. Pá! E como é que é dar um tapa na cara? Como é que... A gente pode tentar agora. Eu já tomei muito tapa na cara em praça, cara. Mano, teve um... Foi super engraçado que a gente combinou. Não, ó, você dá leve agora, na hora você dá um forte. Ana, pensa um tal. Ela sentou o cacete em mim. Vamos assim, pá! E aí essa atriz, tava o marido dela vendo, quem viu a peça e viu o marido dela, a reação dele, viram ele com os olhos totalmente esbugalhados, tipo, caralho, aonde amarrei meu burrinho, cara, meu. Foda. Deu um tapa, cara. E depois ela pra dar um segundo, ela me deu um leve. Falei, porra, depois de ter matado aqui, agora ai, desculpa. Por isso que sua bochecha está vermelha até hoje. Foi aquele tapa. Eu tô com, como é que é, zumbido na orelha até hoje. Isso faz 2 anos já. O marido dela, alguns dirão que ele ficou feliz, porque ele olhou, a minha mulher aí, ela bate nos caras, ninguém vai mexer com ela. Aí ele lembra, peraí, eu sou um cara. Tem um programa aí, cara. Aí ele melhor não vacilar, né? Senão ele dá uma parada. Mas eu nunca machuquei ninguém, porque olha só. Pega aqui meu bracinho. Tipo, né? Eu sou magrinha, sou ossos. Eu sou praticamente um pincher, né? Tenho uma baixa estatura, sou um pouco invocada na medida e faço um barulho de vez em quando. Mas não mordo ninguém. Às vezes. Não vou dizer que não. Caraca, cara, que legal. Que legal. Pô, como assim? Não dá, cara. É muito bom. Às vezes eu tô assim, choveu, fogos. Eu tô tremendo na sala, assim. Vão olhar, o SAMU? Não. Chova, caralho, meu, que merda. Só eu, numa quinta-feira. Então amanhã já vai ser... Você já vai ser tremenda. Se chover... mas aqui só chove, né? Então realmente. Não é muito possível, hoje já choveu um pouco, né? Então, falando em constrangimentos, dá um tapa no colega, leva um tapa de vez em quando. Já tentaram me beijar. Sim. É que tem uma criatura lá que ela tenta... ele realmente... É muito esforçado. Claro que sim. Ele é muito esforçado, entendeu? E ele se solta mesmo. E ele chega lá, ele quer arrasar. E algumas vezes já ele me roda, meu Deus, sabe? E aí um dia ele chegou assim. Ele falou que só não beijou porque eu virei. Não teria me beijado. Só compartilhando. Só pra puxar o próximo gancho. Eu imagino que deve ser. Depois eu te conto em off. Se você me contar quem se pegou da tua turma lá, eu te conto quem foi essa pessoa. Não, mas ela não é conhecida. Não é conhecida de vocês. Eles não se pegaram na sala, se pegaram depois. Mas eles conheceram ali e se pegaram. Mas eu quero saber do babado. Eu vi todas as peças dos adolescentes na Casa da Cultura esse ano. Não. Mas esse ano? Eles não estão mais lá? Não. Eu sou remanescente de algumas turmas ali. Uma galera já não faz. Então eu não vou saber. Então não vou te contar. Não tem um babado pra gente comercializar. Vai ficar sem saber. Então, falando de constrangimentos, alguém já tentou te beijar numa cena sem ser combinado? Sim. Não aconteceu. Beijar, não. Você já tentou dar uma pegada mais forte a alguém? Eu já tomei tanto tapa na cara que eu pensei, não vou tentar, né? Vai que eu tava de papo, não vai ser legal. Não vai arriscar. Ainda mais que na turma dos adultos eu sempre atuo com atrizes casadas aí que eu realmente não tento. Porque os maridos são gente boa, tá falando, não. Tudo mais. Mas ia ter uma peça que a gente ia montar esse ano, que era com a Carla, tudo ia ter uma cena ali que eram 2 amantes. Aí ela preparando, então, pro marido dela, então, eu vou fazer uma cena que eu e o Gino somos amantes, assim, tudo bem. Aí eu falei, não tá bravo comigo. Não, tá de boas. Mas quase aconteceu, mas aí a gente não conseguiu montar, porque saiu a atriz e tudo mais. Mas quase aconteceu, daí não ia ter nada demais, na verdade. Ia ser só a gente se abraçando e tal. Nus? Não, pelo amor de Deus. Pô.
Eu acho que seminu, eu ia estar seminu, se eu não me engano. Ainda bem. Graças a Deus não, porque senão essa é a visão do inferno. Que isso, garoto? Ainda não, né? Tô emagrecendo agora, mas ainda não, sabe? Ai, cara. Falando em nu, você já fez no artístico? Jamais. Já vi em cena, mas nunca fiz. E também nem saberia como reagir, cara, se fizesse. Mas também na Casa da Cultura não pode. Por que vocês fizeram no artístico? Poxa, ninguém falou que não podia. Os caras pelados ali no lado, tudo. Agora tu tá sem jeito. Na verdade, que não pode, é que eles tentam fazer pra não dar problema, entende? Às vezes pode dar problema, é que não dá tanto público. Ali a pessoa vai ter um no outro, não, o que é isso? Que é essas coisas erradas aí? Mas você já viu peças que teve nu? Já. Eu vi duas, na verdade. Uma foi um nu completo, o outro foi mais um semi-nu, né? Que a mulher tava com os peitos de fora e tudo mais, mas a outra mulher tava toda pelada. Eu não vi nenhum nu masculino. Esse ainda não vi. E agora, algumas perguntas que todo mundo, assim, é de senso comum. Diz aí, rapidamente. Pra você, até onde você sabe, todo ator é uma pessoa mentirosa que sabe mentir bem? Interessante pergunta. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que ele tem claro, tem alguns que eu acho assim, que tem pessoas que sabem mentir, mas não necessariamente as pessoas que sabem mentir podem ser atores, entende? Eu acho que não necessariamente, mas pode saber mentir tudo, mas não necessariamente a pessoa sabe mentir, ela é um ator, entende? Mas se ela é um ator, ela sabe mentir. De certa forma, mas se for por um personagem, sim, mas por uma ocasião real, acho que não necessariamente. Na vida real, estou falando da realidade. Realidade, você acha que depende da pessoa mesmo que pode usar isso pra mentir, tudo. Essa habilidade nesse poder. Bacana. Outra, pra você, todo ator é sem vergonha? Voltando pra mesma resposta do mentiroso, acho que depende da pessoa. Claro que a gente é mais, como eu posso dizer, esqueci a palavra, extrovertido, obrigado. Acho que vários atores, de fato, são mais extrovertidos, inclusive atores que são tímidos acabam ficando extrovertidos, e os que são extrovertidos talvez ficam mais extrovertidos ainda. Mas eu acho que depende muito, tudo mais dessa sem vergonha ou não. Depende da pessoa também, mesma coisa. Verdadeiro ou falso? O ensaio de teatro consiste em atores nus com o seu dedo no seu orifício do seu colega? Depende da peça. Aquela específica tinha, mas não, nunca tive nenhum ensaio assim, falso. Tá bom, então pronto, pessoal, viu? Os atores não tem nada demais, vocês que estavam pensando. Não ninguém. Só naquela apresentação específica que teve. A gente viu o vídeo dessa peça uma vez. A nu não pode ficar na peça, mas você pode ver na tua sala pessoas nu. Não, às vezes o vídeo é normal, tudo mais. Tá bom, beleza. E como é que é a troca de roupa? Vocês já tiveram um camarim coletivo onde todo mundo trocou de roupa na frente dos outros? Sim, normal. Acontece isso. A gente só respeita o espaço do outro, tudo mais, a gente não se troca, tudo mais. Ali na Casa da Cultura, nas apresentações, a gente não enfrentou isso. Cada um se vestia no banheiro, sozinho, enfim. Mas lá na minha outra aula de teatro, aconteceu isso, de ter 20 pessoas trocando na mesma sala, e várias salas, cada sala com umas 20 pessoas trocando. E foi a primeira vez que eu passei por isso. Semana passada. Tipo isso. E realmente eu fiquei constrangida, assim, né? Tipo, primeira vez, primeiro contato. Quando a pessoa que você conhece, assim, é mais de boas, assim, você fica meio constrangido, né? Porque, pô, a pessoa nunca tive de cueca, nunca tive de cueca. Aí vocês foram bola pra frente, vocês vão se trocar rápido ali, pronto. É bom, sabe? O Fubá está fazendo muita chantagem emocional. Ele quer ser estrelinha desse podcast. Sempre que a gente vai gravar, ele fica lá, fazendo. A gente escuta ele. Ele vem aqui pedir colo. Ele sempre tá aqui. Ele é um easter egg do podcast. Cancela você da internet, ok? Claro, eu tirei o país da miséria, companheiro. Tô com a voz bem ruim, por isso que não. Agora fala, por favor, na voz do Lula. Cancela você da internet. Cancela você da internet, companheiro. Nossa, mas tá horrível. O nordestino. Mas ele é nordestino. Não sabia, desculpa. Se eu não me engano, você é todo comunismo, né? Tá abelha aí, voa. Abelha aí, tá? Vou começar a imitar um Bolsonaro o ano inteiro. Não. Abelha é amarelo, e amarelo com... Amarelo é a cor da foice do martelo da bandeira da União Soviética, que era comunista. Todo comunista. É legal fazer esses jogos de relacionar que é termine comunista, assim. Tipo, sei lá, TV é quadrada lembra o quê?
sei lá, bandeira da União Soviética, comunista. Que nem do Neymar, por exemplo. Legal, sei lá, cortina lembra o quê? Pano lembra o quê? Camisa lembra o quê? Uniforme lembra o quê? Futebol lembra o quê? Neymar. Somente explodiu agora, pelo jeito. Deve ter explodido um pouco. A gente pode fazer um especial qualquer dia só de relações. Você joga aqui as palavras e você vai relacionando com alguma coisa. Até chegar na mesma coisa. Só que no terceiro tem de contar piada. Pô, podia ter um jogo de relações. Eu acho que tu respondeu já. Eu tenho que fazer uma pergunta que todo mundo faz. Mas primeiro, você já teve um beijo técnico? Não, nunca tive. E você acredita que existam beijos técnicos? Acho que sim, de certa forma. Sim, existe. É que eu nunca fiz, mas... E nenhuma peça que eu participei também teve, mas eu acho que existe sim. Justifique sua resposta. Como assim? Você acha que existe de certa forma? Por quê? Como assim? Eu acho que depende muito da cena, né? Porque eu já vi peça que não era beijo técnico, era de língua mesmo que os caras beijavam, então não era bem técnico assim. Então, acho que depende muito da situação, depende muito da disposição dos atores. Aqui, por exemplo, o que eu vi, que foi beijo de língua, os atores eram casados. Tem essa liberdade, querendo ou não. Agora, quando é um ator e atriz que não tem nenhuma relação afetiva, aí é diferente, entende? O que você jamais faria em uma cena? Por todo o dinheiro do mundo, você não faria o quê? Nossa. Não sei, cara, agora, pensando bem. Acho que não tem. Acho que se limitar é meio complicado, porque você acaba atrapalhando, querendo ou não, com o processo criativo próprio, né? Como ator, falando, e consequentemente acaba, como eu posso dizer, interferindo no processo criativo coletivo mesmo. Eu acho que não tem nada que eu me limitaria a fazer por causa de uma crença, tudo. Você não tem limites? Não. Então vou jogar situações. Vou jogar situações e você vai dizer se você faria ou não numa cena. Ah, tem que fazer. Não falei de que tipo de cena, se é cinema, que é. Pular de um avião em 1 milhão de metros de altura. Uma peça ou um filme? Num projeto artístico. Uma cena. Caraca. Pular de paraquedas. Fazer uma tatuagem. De verdade. Não faria isso. Quebrar o braço. Não. Tá bom, eu teria muitas coisas que eu não faria, tá bom. Cortasse um dedo, Lula cortar o dedo. Não. Seria, pô, vou cortar o dedo fora, ter a língua presa, né? Começa a falar assim, né? Criar uma campanha política. Não, com o personagem sim, teria algumas influências. Não tá Bolsonaro. Chutar um cachorro. Não, capaz. É mesmo? Não, coitado do cachorro. Pinter, ele incomoda mesmo? Pinter ali, como assim, cara? Ninguém Tem. precisa saber. Você que é meu escravo. Você não tem limite, garota? Venderia o rim de uma pessoa no Deep Web? Não. Compraria? Não. Você assistiu o filme Árvore de Sangue? Não assisti. Assista, é muito bom. Tem a ver com órgãos. É só o que eu vou te dizer. Mas é muito bom a história, assim. Também. Cara, tem um filme que eu já vou falar, nunca vi, que é Serbian Movie, não sei se você já ouviu falar. Não. Ouvi, você acabou de falar. Falando agora. Pois é bem pesado. Eu não vou Como é que acho que é Serbian Film, Serbian Movie. É bem pesado. Você já assistiu Centopeia Humana? Não, mas já ouvi falar. Eu assisti quando eu ia sentar no vaso, assim, por um mês eu ficava meio tensa. Se fosse sujar uma boca ali do nada, né? É o que você fica... Imagina... Dá pra escrever muita coisa artística relacionando com vaso, eu acho. Porque é uma situação que você tá ali no teu íntimo, sabe? E tudo pode acontecer. Situação ali, né, cara? Que tá no vaso. É que eu fico apreensiva, até no chuveiro. Se começa a pegar fogo. Sei lá, se entra na minha casa e me assaltar agora. Sabe? Você fica muito imune. Imune não. Quando você fica... É isso que você fala. Tem um vídeo que eu vi, acho que era do Multiliso, que era um filme de terror, o cara tava no banheiro fazendo isso. Então, não sei muito polêmico aqui. Não sei muito prejurativo. Tava soltando um barrinho. Tava cagando. Gerando um gremlin. Exatamente. Aí ele falou, pô, cara, já pensou que merda, cara, morrer cagando, né? Os caras te mostram cagando, aí matam ele cagando. Aí eu fiquei pensando, cara, que merda, você tá cagando e não te matam, né? Realmente, muita merda. Esse filme que tu falou, eu pesquisei aqui, ele é pornográfico, achei que era de terror. Sim, não, mas ele é
Pesado pra caralho. Ah, pedofilia, necrofilia. É pesado pra caralho. Não vou falar. Isso na Deep Web, a Deep Web vira crente, sabe? É foda. Então, já entendemos aqui boa parte do que você não faria, porque você não é tão sem limites assim, né? Já como, não cortaria o braço. Que isso? Você não é um ator. Você não cortaria seu braço por causa de uma cena. Não, cara, pô. Eu não sei que fosse um braço, sei lá, cenográfico. Eu sou um ator que não tem um braço. Personagem que não tem um braço. Não precisa ser um ator que não tem um braço. Personagem que não tem um braço. Exato, pô. E o que você faria só por... Você faria, mas assim, meio... de graça não, mas por muito dinheiro, por, um Oscar, acabar com a fome no mundo, sei lá, por algum bom motivo, não pergunte detalhes. Só aceite. Improvise com essa resposta. E você faria por alguma recompensa muito grande, só dessa forma. Mas você faria daí. Acho que fumar, assim. Dependendo do personagem, eu fumaria. Eu não fumo tudo mais. Mas acho que talvez fumar. Eu também não preciso, né? Ser um viciado em cigarro, maconha, tá? Não. Acho que fumar. Talvez. Eu sou muito careta. Sério? Não, eu tô numa situação que realmente era pra eu ter fumado semana passada. Eu não fumo. Mas era pra eu ter fumado numa cena e eu fumaria de graça, de boa, assim, tranquilamente. Não era no teatro, era num curta também. Do pessoal lá do audiovisual. Eu fumaria de boa, assim. Mas eu ficaria... A minha resposta pra essa pergunta é ficar nu. Só por muito, 1 milhão, 100 milhões de reais. Sei lá, por alguma boa recompensa, assim. Provavelmente financeira, sei lá. Mas de graça. Entendi. E por fim... Tá acabando. Deve ter um depois, mas enfim. Que pena. Nossa, que pena, cara. Esse podcast mais louco que já teve. Meu Deus. Ai, cara. Mas é divertido, vai dizer que não é. É divertido, sim, de fato, é bem divertido. É aleatório. Você vai pensar, quem que é esse louco do Gino? Pode ser que as pessoas se interessem. Vamos ver quem é esse louco em cena. Depois, se tiver na Globo, em Cannes, sei lá, no Oscar, esquece que você começou aqui. Foi aqui que foi pro mundo, Gino. Tem o Geno, mas tem o Gino. Tem o Gino, exato. Não temos o Geno, mas temos o Geno. Podia ser o título, não temos o Geno, mas temos o Geno. O título da sua biografia. Registrado. Eu já comecei minha biografia, mas eu tenho noção de que ela não vai acabar em menos do que daqui 30 anos. Mas eu já comecei. Pra não esquecer o que eu vivi até agora, sabe? Cidadezinha no interior, o colégio, o bullying. Sofreu bullying. Quem que não sofreu bullying? Mas por que você sofreu bullying? Isso não é normal, não é assim que todo mundo vive. Não, eu também sofri, mas por que você sofreu? Porque eu era peluda, porque eu sorria. Porque eu sorria, me chamavam de sorriso. Isso é perigoso até, né? Tinha um cara que era meio... Não era eu, só pra pensar. Mas tinha um cara que era gordinho, rosado, chamava o meu cara lá na minha turma de Majin Buu. Sério. Não tô rindo, é feio e ridículo, não rio. Aí ele responde, Majin Buu, ele falou, meu pau no seu cu. Ele devia dizer, eu vou comer você. Não, mas ele fala meu pau no seu cu, que era mais ou menos isso. Rima, né? Majin Buu, meu pau no seu cu. Se juntaram no final da história, formaram uma dupla e hoje é Gino e Geno. Mentira! Não, nem sei mais disso. Que fim levou? O vento levou, né? Ele emagreceu 30 quilos e o vento levou. Ele virou um Caio Castro. Depois eu Caio Castro a gente não sabe, cara. Pô, vai que pode ser, mano. Você sabe que o Caio Castro não gosta de ler? Sim, teve uma notícia polêmica disso, eu lembro. Um tempo atrás. Eu tipo médico, eu não gosto de salvar a vida, sabe? É bizarro, né? Mas peraí, eu até entendo, porque assim, nas horas vagas. Tô vendo uma julgatrix aí, tá me julgando. Não. Eu trabalho remuneradamente, não é como atriz ainda, né? Bem que eu gostaria, meu sonho de vida. Eu também. Eu sou redatora publicitária e analista de marketing digital, sou muitas coisas, mas principalmente essas duas. E aí, basicamente, meu dia a dia é ler e criar textos. Então, nas horas vagas, não é a primeira coisa que eu faço ler. Uma pergunta importante. Afinal, Gino, para que serve o teatro e os atores? E as atrizes também, que essa pergunta é machista se não tem atrizes na fala. Pergunta, cara. Resuma em 5 palavras. 5 palavras. Fazendo a mãozinha. Contador aqui. Eu acho que quem é esse tem muito legal pra responder. Tá bom. Né, que pena, né? A pessoa não respeita as regras desse programa. É muito louco, cara.
Gino sobre Gino. Já pensou Gino por Gino. por Gino. E pra finalizar agora, uma pergunta bem importante também. Eu estou ouvindo vocês, estou achando legal. Eu sempre quis ser ator. Por onde eu começo? Respondem 5 letras. Por escola. Acabou. Escola. Eu falei 5 letras, não 5 palavras. Aqui agora, momento presente. Teatro? Né? Bom, teatro, faz escola, isso aí. Obrigada, Gino. Tchau. Mentira, dá o seu tchauzinho, bonitinho, que você quer deixar pras pessoas. Em poucas palavras. Gino por Gino. Gino é um cara, acho que tentando se descobrir. Não se tentar se descobrir, mas eu tento sempre tentando evoluir artisticamente, pessoalmente, tudo mais. Eu acho que a pessoa não crescendo se torna uma pessoa talvez obsoleta, querendo ou não. E eu acho que isso aí, um cara que tem um senso de humor estranho, que as pessoas estranham, mas normal. Eu tento não ser tão estranho, tô tentando ao máximo não ser tão estranho assim, né? Apesar que nesse podcast aqui eu extrapolei a esquisitice, mas tudo bem. Isso aí. Seria mais ou menos isso. Isso, é uma quarta-feira à noite. Pra mim isso aqui é o dia a dia. Tá dizendo que você é estranha? Pô. Não, eu sou estranho. Você é boas aí. Gente, esse é o Gino, vocês conheceram ele. Youtubers com um pouco de ser um pouco estranho, porque você é aquela pessoa que conversa com uma câmera. Eu sei bem que se você vê o William Bonner conversando na frente de uma câmera pra milhões de brasileiros e ninguém fala nada. Verdade, a minha teoria agora já foi desmentida. Não tem mais argumento. Pronto, é isso aí. A gente convida macho pra essa mesa, é pra ele falar que não sabe o que ele fala, entendeu? Porque as mulheres vão dominar o mundo. E é assim que eu termino esse AbelhaCast. Siga-nos nas redes sociais, estarão aqui na descrição. E é isso aí, comentem o que vocês acharam, manda mensagem pro Gino, manda mensagem pro Geno, manda mensagem pra mim. E vamos continuar essa conversa. Boa viagem pra Pamela, né, que tá viajando. Isso, manda um feliz Rio de Janeiro pra ela. Feliz Rio de Janeiro. É, porque é ano novo e ela vai estar no Rio de Janeiro, então nada a ver, mas enfim. Feliz Rio de Janeiro, cara. Eu vejo feliz São Paulo. Ela vai ter um Réveillon interessante lá no Rio de Janeiro, né? Vai ter que falar. Maravilhoso. Sim. Será que ela vai pular Mondinhas pra já? Eu pularia, aproveitar, né? Esse filho que não, né? Já. Só pra curtir o rolê, assim. E é nessa vibe que eu deixo aqui o meu beijo pra você. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Pega no saco do velhinho e tchau.